Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao Papo com o Autor, uma transmissão ao vivo da Editora do Brasil. Eu sou Vanessa Costa e vou conversar com Maurício Pietrocola, licenciado em Física e mestre em Ensino de Ciências pela Universidade de São Paulo, doutor em Epistemologia e História das Ciências pela Universidade de Paris e livre docente em Educação pela Universidade de São Paulo. Ele também foi professor de Física em escolas de ensino médio e atualmente é professor titular da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, além de ser autor do livro Física em Contextos, da Editora do Brasil. Hoje nós vamos conversar sobre estratégias inovadoras no ensino de física. Aproveitem o nosso bate-papo, essa iniciativa que foi criada justamente para aproximar o autor do professor. Vocês podem enviar suas dúvidas, os seus comentários aqui no Facebook. Claro que o professor Maurício vai responder tudo que for possível dentro do nosso tempo disponível. Não deixe de curtir a página da editora. Professor Maurício, seja bem-vindo novamente à nossa live aqui no Facebook. Prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer é meu. Muito obrigado, Vanessa. Professores de física, mais acho que do que professores de outros componentes curriculares, precisam ter estratégias diferentes para que os alunos consigam aprender a assimilar o conteúdo escolar, já que a maior parte, né, dos jovens podem ter um certo medo, uma dificuldade um pouco maior para assimilar as matérias de ciências naturais. Professor, como é que isso funciona? Como fazer aquela aula de física não dar tanto medo e ficar mais atrativa? É interessante porque quando a gente diz que é físico, né? Quando a gente encontra alguém e pergunta, o que você é físico? Aí o pessoal fala, nossa, né? Ou te acha louco, ou te acha muito inteligente, mas de certa maneira isso é um pouco de um reflexo desse distanciamento, que eu diria que é proposital, né? Que a física tem em relação à maneira como as pessoas normalmente pensam, como as pessoas normalmente veem o mundo, né? Então, quando a gente olha nessa perspectiva, realmente quando você se torna professor de física, uma das grandes dificuldades é como que você, de certa maneira, consegue aproveitar a vivência que os alunos têm, né? Porque, de certa maneira, o mundo sobre o qual a física fala e as pessoas falam é o mesmo. Mas as pessoas veem o mundo de uma maneira e a física vê o mundo de uma outra maneira. Então, talvez de uma maneira diferente de outros componentes curriculares, né? A gente tem que fazer um uso muito particular do pensamento. Pensar fisicamente é uma maneira diferente de pensar o mundo. E aí justamente a questão da criatividade, quer dizer, como que eu crio atividades, né? Ou como que essas atividades incorporam estratégias que permitem que as pessoas aprendam a pensar, a repensar esse mundo usando a física como um instrumento de entendimento. Então, muitas vezes o que a gente talvez não percebe é que depois que você aprende a ver o mundo fisicamente, ele parece muito óbvio, né? Ele parece muito natural. E na verdade não é. Ele é natural para quem já aprendeu física. Quando alguém está aprendendo física, ele na verdade encontra quase como se fosse uma barreira, né? Um obstáculo ao entendimento. Então aí justamente é o papel do professor, né? Eu diria que o professor é um grande artífice, né, dessas estratégias que vão permitir a uma pessoa que não é iniciada, né, que ela não sabe física, qual é o bom caminho, né, ou talvez qual é o melhor caminho que a gente pode oferecer para ela, né, no caso dos alunos, para que eles possam aprender física. E aí eu acho que um pouco essa tarefa que a gente tem hoje. Os alunos estão muito menos receptivos a estratégias muito tradicionais ou estratégias que envolvem muita repetição, né? Então eles estão querendo alguma outra maneira de poder aproveitar potencialidades, né, capacidades que eles têm para aprender física. E como poder fazer isso então? Porque é muito importante para um professor conseguir encontrar esse caminho, essas estratégias que possam fazer que essa aula realmente flua de uma forma mais interessante, para que o aluno saia da sala de aula e consiga ver que a física está muito mais presente e que é muito mais fácil de se entender quando ela tem essa tradução através do seu professor, né? Uma das coisas, assim, eu sempre digo que ensinar a gente não tem receita, tá? Uma coisa importante é assim, não existe receita pronta para nada. O que a gente costuma fazer, por isso que eu gosto muito da palavra estratégias, né? As estratégias, elas são meio que num teórico, né? Elas são meio abstratas. Eu, na verdade, materializo ela na minha sala de aula. Então, uma coisa que eu acho que funciona muito bem para a física é a questão da abordagem da física através da perspectiva da problematização. Ou seja,
ponto de partida é aproveitar esses dois registros de entendimento do mundo, né? Quer dizer, a pessoa que entende o mundo da maneira natural, do senso comum, e a pessoa que está sendo levada a entender o mundo via física. Essas duas maneiras de entender o mundo, elas são diferentes. Então, isso é um ponto interessante para você criar uma zona de problematização. Então, é quase como se eu estivesse colocando aquilo que as pessoas acham, né, ou aquilo que elas interpretam num primeiro momento, na perspectiva do que a física interpreta. Tem um autor muito interessante, um educador francês, que ele gostava muito de usar a metáfora da cultura primeira e a cultura elaborada. Então ele sempre trabalhava nessa ideia assim, as pessoas chegam com a cultura primeira, do momento em que elas vivem, do local em que elas vivem, da maneira como elas foram criadas, educadas. E muitas vezes o que o professor está querendo é levar essa cultura elaborada, que no nosso caso é a perspectiva de olhar o mundo fisicamente. E aí tem essa zona de problematização que pode ser explorada. Tanto é que nessa coleção que a gente escreveu, na Física em Contextos, basicamente o livro inteiro ele tem como ponto, né, talvez como estratégia metodológica principal, é trabalhar a problematização. Então, assim, eu trabalho a partir da perspectiva do aluno, mas sempre no momento de problematizar, ou seja, eu estou, de certa maneira, convidando ele, instigando ele, a partir dessa cultura primeira, essa cultura da qual ele vem, tentando que ele caminhe na direção dessa cultura elaborada. Então, se tivesse alguma coisa que eu pudesse falar de uma maneira breve... Um grande diferencial. Eu diria que esse é um diferencial. A gente não trabalha com conhecimento dado. A gente não oferece conhecimento para os alunos. A gente oferece perspectivas, problemas, perguntas da onde esse aluno vai poder produzir ou vai poder forjar o seu próprio conhecimento. Questionamentos que vão induzir, que vão ajudar aí nessa compreensão desse conteúdo. Basicamente, eu acho que essa seria uma perspectiva interessante. Essas estratégias inovadoras, elas são aplicadas apenas nas aulas de física ou nas outras matérias, nos outros conteúdos, elas também podem ser aplicadas e de que forma? Eu acho interessante, quer dizer, nesse caso da física, eu acho que a problematização faz muito sentido, né? Eu acho que tem ao mesmo tempo aquilo que é difícil, mas o que também me permite explorar a dificuldade da área. Então, ou seja, o fato das pessoas interpretarem o mundo à sua maneira, né? A gente poderia chamar de um senso comum desse momento atual, ela também é o ponto de partida para eu mostrar como que a física me permite interpretar o mundo de outra maneira. Então, isso é característico da física. Só que em algumas outras áreas isso também pode ser aplicado. Então, quer dizer, você tem a noção de problematização em outras áreas também. Então, por exemplo, eu me lembro um paralelo, né? Eu posso trabalhar a física oferecendo os conceitos e as formas e os problemas prontos, mas eu também posso oferecer os problemas para que as pessoas reflitam. Em história eu posso fazer a mesma coisa. Quer dizer, eu posso dar aquela história que é simplesmente uma história mais factual, que eu cito nomes, né, e que trabalha muito mais a memória, e eu posso fazer uma abordagem crítica da história, onde eu, de certa maneira, crio problemas que são particulares, né? Então, uma coisa que é interessante é que quando você começa a perceber e conviver com os professores, uma coisa que ajuda muito a gente a expandir o nosso repertório de estratégias é você tentar ver como que os professores de outras disciplinas, eles exploram potenciais que são próprios daquela disciplina, mas que poderiam se adaptar à minha. Então, por exemplo, uma coisa que eu aprendi muito com os professores de história é que essa ideia de contextualização, que para o historiador, o professor de história, é muito imediata, né? Eu não consigo fazer história sem contextualizar. Em física eu consigo fazer sem contextualizar. Então eu posso ter uma física completamente descontextualizada, mas quando eu contextualizo, que nem faz o professor de história, a física ganha muito mais sentido. Então, por exemplo, quando eu quero apresentar uma fórmula para um aluno, sei lá, a fórmula da atração gravitacional. Se eu der isso como sendo uma lei simplesmente descritiva, eu posso permitir que o aluno entenda, ele vai ter que saber o que é F, o que é G, as constantes, massa. Mas se eu colocar para ele o contexto histórico em que essa fórmula apareceu, muitas vezes a fórmula faz sentido porque aquele contexto tinha um problema específico daquele contexto, que aquela fórmula aparece quase como naturalmente, como uma resposta para aquilo. Então,
Quando eu faço esse movimento, é quase como se eu estivesse me inspirando numa estratégia do historiador para construir uma estratégia para ensinar física. E, claramente, a questão no sentido oposto também vale. Então, quer dizer, é possível também utilizar, de repente, até notícias diárias, publicadas em jornais, como uma forma, de repente, de estratégia dentro da sala de aula para poder juntar esse conteúdo com o que está acontecendo. Aí eu acho que é mais interessante porque, assim, no fundo, o que você está colocando como perspectiva é que, na verdade, o próprio mundo vivencial de hoje, né, e eu acho que a mídia, né, tanto escrita como televisiva, como a internet, ela tem trazido um monte de informações que são desses contextos que alguns são próximos e outros são distantes. Então, um exemplo interessante para você perceber. Eu acho que no episódio, né, na nossa entrevista passada, eu dei o exemplo de uma pessoa que vai trabalhar marés e mora no interior. Né? Então você fala, mas isso não é a realidade dela, não é o contexto dela. Depende. Porque se você estiver no interior mais conectado à internet ou mesmo à televisão, se você tiver a TV a cabo, tem um monte de programas que lidam com questões que envolvem o oceano, marés e etc. Então, na verdade, hoje em dia, a questão de perto, longe, de imediato e imediato, ele é muito relativa. Então, eu diria assim, as notícias são uma fonte excelente de você encontrar recursos como repertórios de onde esses problemas, por exemplo, podem nascer. Então, eu diria, se a gente pegar essa ideia de que talvez a problematização seja o ponto de partida para eu pensar numa estratégia inovadora de ensinar física, eu pergunto, mas de onde vêm os problemas? Bom, eles podem vir de um monte de lugares. Eles podem se inspirar nos colegas de outras áreas, mas eles podem se inspirar nessas notícias. Aquilo que está no dia a dia. Né? Então, por exemplo, você pega uma matéria que nem teve aí, basicamente no final do ano passado, a mídia noticiou em todos os lugares uma detecção de uma onda gravitacional. Onda gravitacional é um assunto extremamente específico da física, tá? Os cientistas procuram evidências de ondas gravitacionais há muito tempo e nunca tinham. De repente, um laboratório nos Estados Unidos detectou. E foi interessante que apareceu em vários jornais e notícias como que foi detectado. E aí foi traduzido isso para o público, né? Mas assim, se você não desse atenção, isso pode passar como uma notícia. Opa, eu trago onda gravitacional e eu posso estudar isso na minha sala de aula. E isso não compromete ali o projeto político-pedagógico que foi estabelecido ali no começo do ano letivo. Esse é um outro ponto legal, né? Porque assim, o projeto político-pedagógico, de novo, ele é um caminho genérico, mas que ele tem que, assim, não existe um projeto pedagógico que não se adeque à sala de aula que eu estou. Quer dizer, ou seja, o projeto político-pedagógico é um compromisso geral, mas que ele tem que ser traduzido... É uma base. É uma base que se traduz da programação de cada professor, que tem que ser revista ponto a ponto. Então, imagina que você está dando aula o ano passado. Você está dando aula justamente no tema ondas eletromagnéticas, tá? Sei lá, algumas escolas no segundo, outras escolas no terceiro ano do ensino médio. Aparece uma notícia dessa e você fala, não vou discutir isso com meus alunos porque não está no meu programa. Logicamente não está no programa porque isso foi detectado agora. Vou ter que inserir na minha... Pelo amor de Deus, se eu estou, na verdade, vendendo um projeto formativo na escola, onde eu quero que o aluno seja bem formado, eu não posso perder essa oportunidade. Eu diria que é quase minha obrigação, como professor, formador, eu adaptar, modificar o meu planejamento para que isso possa ser trabalhado. Então, na verdade, não tem perda. A gente, na verdade, trabalha muito com essa ideia, eu tenho um currículo a cumprir. Não, eu tenho um projeto formativo a implementar. Então, quando eu tenho um projeto formativo a implementar, as mudanças são frutos de reavaliação, que podem vir desde uma coisa externa, que nem essa. Eu, de repente, estou dando aula num momento em que se detecta uma onda gravitacional, até uma demanda que eu vejo, por exemplo, isso aqui estava previsto para a minha turma, mas eu não acho que isso aqui é o melhor, porque eu inicialmente achei que fosse melhor, mas eu posso encontrar uma outra maneira. Bom, estamos aqui no Papo com o Autor, conversando com o professor Maurício Pietrocolla, hoje tratando sobre estratégias inovadoras no ensino de física, e você pode aproveitar e deve aproveitar esse espaço criado aqui, especialmente para aproximar mais os professores do autor,
para mandar suas dúvidas, os seus comentários, as suas perguntas. O professor Maurício pode contar um pouquinho mais sobre qual foi o tipo de abordagem que foi utilizado nessa obra. Então, esse ponto é interessante, assim, talvez as duas perguntas iniciais que você fez, acho que elas permitem colocar a obra dentro um pouco da perspectiva que nós, autores, queríamos. Então, o primeiro ponto foi essa da problematização, né? Então, ela é uma obra que foi construída para criar um diálogo entre aquilo que o aluno, o lugar aonde o aluno está, né, do ponto de vista dos seus conhecimentos, dos seus valores, né, da maneira como ele vê o mundo, e um pouco da perspectiva do que a gente acredita que a física pode oferecer como um outro ponto de vista, como uma outra perspectiva interpretativa. Então, a problematização ela entrou exatamente aí nesse diálogo entre esses dois mundos, tá? O mundo que é do aluno, do mundo em que ele vive, e o mundo que a física te oferece. O segundo ponto é um pouco dessa crença de que o livro é, na verdade, um material de apoio onde o professor constrói a sua própria programação. Então, o que a gente tenta oferecer é uma quantidade de recursos, né? Tem uma diversidade de recursos que se materializam como atividades experimentais, atividades históricas, atividades de investigação, atividades de investigação empírica, outras de investigação bibliográfica, onde você tem exercícios dos mais tradicionais, aqueles exercícios numéricos, né? Até exercícios que são, na verdade, problemas abertos. São recursos pedagógicos bem variados. De maneira que o professor consiga, nessa quantidade de recursos, ele próprio faz a definição do seu projeto. Estruturalmente também? Na verdade, a física é uma área muito estruturada, né? Se a gente consultar, sei lá, 100 professores de física, 90 vão te dar uma ordem de progressão dos conteúdos muito parecidas. Essa é uma característica da área, tá? Então a gente, na verdade, não consegue fugir muito disso, porque, vamos dizer, é um consenso que se estabeleceu que a física começa com mecânica e termina com eletromagnetismo. Agora, você tem possibilidades de fazer alterações, em alguns momentos mais drásticas e em outros menos. Então, a obra, ela negocia um pouco isso. Ela não rompe com essa tradição, tá? Até porque eu acho que a gente não tem motivo para romper com ela, mas ela faz alguns ajustes. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre discuto muito quando eu vou fazer a apresentação da obra, quando eu converso com professores, é assim, os professores estranham que a gente trabalha, por exemplo, energia no segundo ano. Porque a maioria dos livros trabalha a energia no primeiro ano, assim, a maioria dos programas é energia no primeiro ano. E a argumentação nossa é basicamente assim, energia é um conceito muito importante, porque ele é um conceito que, na verdade, ele é um conceito integrador. Ele integra a mecânica, o eletromagnetismo, o calor. E é interessante assim, se você trabalha energia no primeiro ano, ela tem um potencial integrador muito reduzido. Mas quando você trabalha no segundo ano, que é quando você tem possibilidade de trabalhar, por exemplo, a relação da mecânica com a termodinâmica, você já tem uma possibilidade de fazer ela conversar, fazer duas áreas conversarem. Então, e outra coisa, energia é um conceito muito abstrato. Contrariamente à força, que é um conceito mais... a gente acha que é palpável, tá? Mas ele é um conceito mais aplicado no dia a dia, né? É super abstrato a ideia de energia. Então, isso, de certa maneira, fez com que a gente a gente transladasse o conteúdo de energia para o segundo ano. Mas veja, alguns professores podem achar que isso não é adequado. Dá para você trabalhar um pouco de energia no primeiro? Dá. Você faz um ajuste. Então, eu acho assim, o livro tem que ter essa liberdade, tanto do autor, né, de propor uma estratégia que ele considera uma progressão, que ele considera mais adequada, mas do outro lado, o professor, ele é quem dá a última palavra. Então, a perspectiva do livro, ela está aí para isso, né? Que o livro consiga agradar uns por um aspecto, que, por exemplo, alguém que gosta de história da ciência, trabalha muito história da ciência, o outro que prefere mais fazer atividades empíricas com materiais de baixo custo, ou seja, ele tem um repertório de recursos que... É vasto. Que a princípio professores com perspectivas diferentes, com perfis diferentes, poderiam se adequar. Professor Maurício, recebemos uma pergunta aqui da Cláudia. Ela quer saber quais são os maiores desafios para ensinar a física moderna frente aos avanços da física moderna. Essa pergunta aí eu diria que de novo é a pergunta do milhão, tá? Por quê? A gente, quando eu falei da área tradicional,
eu mencionei só a ideia da progressão, né, que a gente tem conteúdos. Mas também tem uma outra ideia meio que subliminar, né, na hora que a gente monta currículo de física, é que a gente sempre começa ensinando o que é mais antigo para o mais novo. E o danado é que a física moderna, ela é a física do século XX, não é nem tão nova assim, tá? Mas é da física do século XX. E aí parece que a gente nunca consegue chegar nela. Então a escola em geral, quando você vê a progressão, os alunos veem no máximo o eletromagnetismo, que é um conteúdo do final do século XIX. E aí eu acho que a pergunta da Cláudia é interessante porque é o seguinte, se você for olhar em perspectiva, ensinar eletromagnetismo, né, quando a física de fato vira uma matéria escolar, praticamente em todos os países, né, no final do ensino básico, ela fazia muito sentido eu ter um currículo que até o eletromagnetismo, porque o eletromagnetismo foi o grande responsável por toda a tecnologia que aparece no começo do século XX. Então, a luz elétrica, né, os motores elétricos, os geradores, tudo isso é basicamente uma tecnologia que está apoiada, ou que dialoga com o eletromagnetismo. Mas se você for olhar hoje, a maioria das tecnologias que a gente tem, inclusive essas transmissões que estão sendo todas feitas, elas estão embasadas ou elas estão negociando um conteúdo, um conhecimento muito diferente. Então, por exemplo, eu falar, por exemplo, sobre luz colimada, laser, sobre sinal digital, sobre sistemas digitais de imagens, essas coisas são o que, no fundo, dá sentido ao mundo de hoje. E aí a estranheza é justamente isso estar fora da escola. Então, um pouco também da crítica que a gente recebe enquanto professor de ciências, né, eu diria que física mais do que outras áreas, é que nós, na física, não conseguimos atualizar os nossos currículos que nem outras áreas. Se você pegar um currículo de biologia e um currículo de física, você vai ver que a biologia está muito mais atualizada em termos do que é a biologia de ponta do que a física. Então eu diria para ela, eu uso como o pretexto principal é isso. A base da nossa tecnologia, da maneira como a tecnologia modificou a nossa forma de viver, ela está muito baseada em conhecimentos da física moderna. Se eu tentar vender a física pela física clássica, não que ela não tenha valor, ela tem muito valor. Eu continuo botando satélite em órbita com mecânica newtoniana do século XVIII. Mas um monte de coisas que acontecem no dia a dia eu só vou entender, eu só vou ser capaz de interpretar se eu souber física moderna. Então, quer dizer, a questão do avanço tecnológico, ela acaba interferindo e até, às vezes, auxiliando muito nessa criação dessas novas estratégias de ensino de física dentro da sala de aula. Uma coisa que é usada, por exemplo, aquilo que a gente falava que era um material de baixo custo na década de 70, que você podia usar pedacinho de cobre, tubo de ensaio, seringa, que são coisas descartáveis que você encontrava, hoje você consegue fazer, por exemplo, com tela de LCD. Se você for em qualquer lixo eletrônico e você pedir para a pessoa te dar tela de LCD velha, você consegue um monte. Célula fotoelétrica, transistor. Quer dizer, tem laser. Quanto que custa um laser hoje? Quando eu comecei a fazer física, o meu laboratório na USP tinha um laser para os alunos e eles faziam um esquema muito criativo que eles dividiam um laser com um espelho semi-transparente para 10 bancadas. Tinha um laser para 10 bancadas. Você imagina o preço que custava um laser na década de 80. Hoje você compra um laser, desculpa a palavra, num camelô por R$10. Então, essas coisas que a gente chamava de baixo custo material, eles viraram a sucata, que inclusive é um problema hoje, né? Você não sabe o que fazer com sucata de eletrônico. Então, a pergunta é, será que a gente não consegue transformar esse material disponível em estratégias, em atividades de ensino? Aí que está a ideia de estratégia inovadora. Inovadora não é alguma coisa que vem do arco da velha, de repente é olhar para o lado e falar, ué, essa câmera está aqui jogada na minha escola. Ninguém mais usa, é uma câmera antiga, daquelas pesadoras. Será que não tem nenhum uso? Essa eu posso desmontar. Essa eu posso tirar, eu posso olhar o sensor, eu posso tentar mostrar como que aquela telinha consegue captar a imagem e transformar ela em sinal. E tudo isso acaba fazendo com que a aula fique muito mais atrativa. E aí o aluno consiga entender essa história não é porque eu ensino, é por que eu aprendo, é para que eu aprendo. É para muitas vezes entender o que está em volta da gente. Professor Maurício, o professor Jean Alves mandou uma pergunta aqui para a gente. Obrigada, professor, pela sua participação aqui com a gente.
Sou professor da rede pública do estado de Goiás. Como lidar com o desinteresse do aluno diante do conteúdo de física? Eu tenho alunos que não têm interesse em buscar aprendizagem, temos alunos que não sabem as operações básicas e isso me intriga muito, a falta de vontade de aprender. Então, professor, compartilhando aqui com você, professor, essa dificuldade, de repente, para poder mudar esse cenário. Isso é um cenário dos tempos modernos, tá? Você está falando dos seus alunos em Goiás, eu poderia falar do meu filho, que é adolescente, tem 16 anos, e que eu diria que talvez não tenha muito mais interesse, né? Embora o pai seja físico, professor de física, ele não tem tanto interesse. Eu acho que um pouco da questão é que os alunos, eles estão muito interessados nessa pergunta do para que eu aprendo. E, na verdade, a gente não tem muita resposta para isso no contexto da educação atual. Quer dizer, quando eu dava aula, era muito fácil engajar os alunos no processo de aprendizagem, dizendo para eles, olha, daqui a 3 anos vocês têm um vestibular. Então, quer dizer, o projeto de vida desses alunos era entrar na universidade. Então, esse para quê estava muito pronto para eles. Eles queriam entrar na universidade, eles precisavam ultrapassar a barreira do vestibular e, mesmo que eles não fossem estudar nada de tecnologia, de ciências, eles queriam aprender física porque, hoje em dia, esse processo mudou. Né? Primeiro porque você consegue hoje entrar em universidade sem saber física. Tem muitas universidades que têm vestibulares diferentes, em que você pode não ter uma nota boa em física, mas você tem em outras áreas e você supera. Então, esse argumento, vamos dizer assim, esse para quê não existe mais, para grande parte dos alunos. Então, eu diria assim, a gente tem que encontrar um para quê que vá justamente negociar essa necessidade de que eu, vivendo hoje, no início do século XXI, eu preciso de conhecimentos capazes de me auxiliar a decodificar, a interpretar esse mundo que me cerca. A gente tem um termo que a gente usa bastante na discussão de ensino de ciências, que é a ideia de alfabetização científica. Uns preferem letramento, mas eu diria que o termo alfabetização científica é o mais conhecido. Você fala, mas alfabetização científica? Mas é uma metáfora. No começo do século XX, o grande desafio que se teve com a educação de massa era ensinar as pessoas todas a ler e escrever. Por quê? Porque a gente estava passando de uma sociedade agrícola para uma fase da sociedade em que cada vez mais estar inserido na sociedade era ser capaz de ler e escrever. Eu lembro até hoje, uma pessoa que trabalhava na casa de um avô meu, era uma faxineira, ela não sabia ler. E eu me intrigava muito assim, como que ela pegava o ônibus para voltar para a casa dela? O ônibus tem um número, e era interessante, ela tinha decorado o número do ônibus, né? Mas eu perguntei, se ela não tivesse número, como que ela fazia? Ela tinha que perguntar para alguém se esse ônibus passava em tal local. Se um dia ela quisesse ir para um outro lugar, sabe aquela plaquinha que diz, passa na rua tal, avenida tal, ela não era capaz de entender. Então você imagina uma coisa básica, que é você transitar dentro de uma cidade se você não soubesse ler. Então, pegando esse exemplo, o que a gente fala de alfabetização científica? Então, se eu não for capaz de entender, por exemplo, o que é a resolução 4K de uma câmera, ou eu entender o que é um sinal analógico e digital, que aconteceu há 2 anos atrás, quando apagou o sinal analógico. Se eu não entender a diferença que a tecnologia está criando no meu dia para eu ser capaz de fazer uma transmissão aqui pela internet. Nós estamos num canal, um canal fechado, mas poderia ser fechado, mas ele vai por um outro caminho, um canal aberto. Então, esse para quê, eu diria que é um processo que a gente começa a cultivar os alunos, e eu vou dizer para o nosso, o José Alves, né? O José Alves. Na verdade, nós no ensino médio pegamos um final de um processo que deveria ter começado antes. Na verdade, esses alunos tinham que ser instigados a se perguntar esses para quê, se ter resposta dessa direção muito antes. É que muitas vezes isso não acontece nem no ensino fundamental 1, nem no fundamental 2, então a gente muitas vezes recebe alunos que têm deficiências realmente de conteúdos específicos, nosso caso é gritante, é o problema da matemática, mas também falta um pouco, é quase como que aquela chama da curiosidade, daquela perspectiva da imaginação, de querer saber, imaginar como que ela tivesse eu não vou dizer que ela apagou, mas ela se reduziu muito. Então o nosso trabalho como professor é muitas vezes mais
permitir que essa chama volte a aparecer, né? Sabe, se tem uma brasinha ali, eu vou, assopro, põe um gravetinho ali para ver se ela... Porque o aluno começando a entender que tem sentido, tem beleza, tem interesse eu aprender física. Então eu diria assim, a gente tem que investir muito mais nas perguntas do que nas respostas. Se eu tivesse que dizer em uma palavra para o Jean Alves, invista nas boas perguntas, porque são elas que vão engajar, de certa maneira, o seu aluno no processo de ensino-aprendizagem. E de preferência, perguntas que não exijam respostas, pelo menos no início, que tenham muita complexidade de cálculo, porque justamente é aí que é o calcanhar de Aquiles dos alunos. Professor Maurício Pietrocolla, muito obrigada. Considerações finais sobre essa nossa conversa? Alguma dica para os professores que estão nos acompanhando? Olha, eu tenho sempre uma dica assim, eu não sei se isso é qualidade ou defeito, mas eu sou um otimista nato, tá? Então eu acho assim, a gente passa um momento difícil na educação, algumas coisas são estruturais, outras coisas são conjunturais, mas eu acho assim, a gente tem motivo de sobra para continuar investindo. Se tem alguma coisa que com certeza vai transformar, né, as pessoas e o mundo que a gente vive, é a educação. Tenho dúvida nenhuma. E nós temos uma área que, assim, ela é ao mesmo tempo um problema, porque a física, ela tem essa dificuldade, né, que eu tratei aí desse cultura primeira, cultura elaborada, mas se a gente conseguir potencializar essa dificuldade, essa barreira na forma de estratégias de problematização, sendo criativos na hora de trazer recursos e estratégias, a vitória é certa. A gente realmente tem um material muito interessante, a gente tem um bom produto formativo para oferecer para os nossos futuros cidadãos. O que a gente não pode realmente é perder a esperança e perder a expectativa de que a gente vai conseguir transformar a educação desse país. Muito obrigada, professor Maurício Pietrocolla. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Bom, nós estamos chegando ao fim da nossa transmissão ao vivo. Caso você queira rever algum momento da nossa conversa, basta ir lá no nosso Face, na página da Editora do Brasil. Você pode curtir a página, ficar também ligado nas novidades que a editora está preparando para vocês. Não percam, a partir das 17 horas amanhã, eu vou conversar com o autor Renato Mocelin. Vai falar sobre o momento político atual, explicado nos livros de história. Eu aguardo você, então, a partir das 17 horas amanhã. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Até lá!